Olá, meus amados, graça e paz em Cristo Jesus os sejam multiplicadas. Que bom, estamos iniciando mais uma semana e com certeza vai ser uma semana de bênção, de paz, de vitória na vida de cada um, porque quem faz acontecer isso nas nossas vidas é o Senhor. Nós dependemos totalmente dEle, totalmente, aleluia, porque se não dependemos, como é que nós vamos fazer? Pai do Senhor, Rosilene, Deus te abençoe, minha irmã. Então, estamos iniciando esta semana com muita alegria, irmãos. Do jeito que o Senhor nos deu a semana passada, esta semana também. A paz, irmã Maria de Jesus, irmã Sônia Teles, Marli, Deus abençoe. Louvado seja o Senhor. Toda a glória e honra é para Ele. Naubert, a paz. Então, agora vai chamando aí os teus contatos, como eu te peço sempre, irmã Maria do Socorro. Deus abençoe, minha irmã. Vai chamando aí teus contatos aí do Facebook, né? Vai compartilhando com eles e vai chamando para a tua sala de vídeo. Ezequias, meu irmão amado, está lá no Maranhão, Deus te abençoe, querido. Como é bom saber que você está aqui. Louvado seja o Senhor. Irmão Elviston Camargo, que Deus te abençoe, meu irmão. Quase eu não enxergo o teu nome aqui, mas que o Senhor te abençoe abundantemente, viu? Então vai agora colocando aí, meu irmão, vai chamando para a tua sala de vídeo, vai ser bênção. Hoje eu tenho um assunto maravilhoso para tratar, então vai ser bênção de Deus. E só lembrando você que não deixe lá, se você já está inscrito, mas eu estou dizendo isso em todas as lives, é porque é bom que outras pessoas também recebam a palavra de Deus. Então, vá lá no meu canal no YouTube, Pastor Geraldo Lima, todas essas lives estão lá. Então, se você já é inscrito, glória a Deus, chame outros para se inscreverem. Se você ainda não é, se inscreva lá, para a glória do Senhor, para nos dar, para fazer com que essa palavra alcance mais pessoas, mais corações. Amém? Queridos, eu quero ministrar nesta semana, nas lives, sobre um assunto tremendo que a palavra de Deus nos ensina. A grandeza da obediência. A grandeza da obediência. Então eu quero ler o texto primeiro, para nós, então, falarmos e tratarmos um pouco, meditarmos um pouco aqui na palavra do Senhor. Está lá em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos 4, 5 e 6. Diz assim: de fato, as armas da nossa luta não são humanas. O seu poder vem de Deus e são capazes de destruir fortalezas. Nós destruímos os raciocínios presunçosos e qualquer poder altivo que se levante contra o conhecimento de Deus. Obrigamos toda inteligência a obedecer a Cristo e estamos dispostos a punir qualquer desobediência, desde que a obediência de vocês seja perfeita. Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos 4, 5 e 6. Quando o texto começa falando de fato as armas da nossa luta não são humanas, então já está dizendo que são armas. E essas armas são poderosas em Deus, diz a palavra. Então olha só, a oração é uma arma poderosa? Sim. O jejum, arma poderosa? Sim. O conhecimento da palavra de Deus? Tremendo. A submissão é uma arma poderosa? Sim. E a obediência é uma arma poderosíssima. Por quê, meu irmão? Porque quando a pessoa obedece uma ordem, então a responsabilidade de qualquer coisa que venha acontecer por causa da obediência daquela ordem é daquele que deu a ordem. Então, quando o Senhor nos ordena na sua palavra, dizendo que temos que obedecer o que nela está escrito, então
a responsabilidade aí é do Senhor. Ele está dizendo, é minha responsabilidade. Sou eu que estou lhe mandando, sou eu que estou lhe ordenando. Então é por isso que o apóstolo começa dizendo que as armas da nossa luta não são humanas. Porque se fossem humanas, eram falíveis. Se fossem humanas, eram limitadas. Se fossem humanas, eram destrutíveis. Mas como elas não são humanas, mas são de Deus, então elas são poderosíssimas. Então veja bem, o que nós precisamos entender, alcançar e cada vez mais nos aprofundar no que a palavra do Senhor está nos falando, é que quando nós obedecemos, então nós estamos dizendo, Senhor, está aqui, obedeço ao Senhor. Então o Senhor diz para nós, então deixa comigo, a responsabilidade toda é minha. Então eu vou tratar agora de algumas coisas interessantes aqui, nesses minutos que nós temos. Vá guardando bem isso, irmãos, porque nas lives dessa semana eu vou tratar disso. Então vá guardando. Primeira coisa, de onde vem o poder da obediência? E quando eu estou tratando de obediência, eu estou tratando da obediência que é princípio de Deus. Não é a obediência de alguém com relação a uma ordem dada apenas, mas é obediência como princípio de Deus. Então, como princípio de Deus, eu preciso entender que eu devo obedecer. Muitas pessoas sofrem e padecem muitas coisas exatamente porque não obedecem o que está escrito na palavra de Deus. Então, olha só, de onde vem o poder da obediência, desse princípio? O seu poder vem de Deus. Pronto. Então, o poder desse princípio da obediência vem de Deus. Então, acabou aí. Vem de Deus. E vindo de Deus, meu irmão, não há quem possa impedir, não há quem possa atrapalhar. Nada, absolutamente nada vai fazer com que venha estragar aquilo que Deus já determinou para a sua vida. Não estraga. O diabo pode se levantar, o inferno todo, quem quer que seja, mas esse princípio da obediência, ele permanece infalível aí, porque ele veio de Deus, e poderoso, porque veio de Deus. Então, de onde vem o poder da obediência? O seu poder vem de Deus. E esse poder da obediência é capaz de destruir fortalezas. Que são essas fortalezas? Tudo aquilo que é criado e armado contra nós, as nossas vidas, para nos tirar, para nos levar, para nos desviar, para fazer com que não obedeçamos. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Uma das grandes lutas do diabo, investidas, que ele vai com tudo que ele entende que tem direito, é para eu não orar, para eu não obedecer. Porque quando eu desobedeço, quebro o princípio da obediência que vem de Deus. Então o poder desse princípio que estava agindo em mim, não age mais, porque eu quebrei. Eu parei de obedecer. Então, quando eu obedeço e eu continuo obedecendo, e obedecer não é apenas uma coisa, mas é obedecer a palavra do Senhor, como Ele nos diz. Então eu cumpro esse princípio. E cumprindo o princípio de Deus, então Satanás não pode atrapalhar nada, não pode impedir nada, não pode destruir, porque eu estou obedecendo a ordem daquele que é poderoso e é dele que vem esse poder da obediência. Então essa arma poderosa que é a obediência é capaz de destruir fortalezas. Tudo que é levantado contra nós. Tudo que vem, sabe para quê? Para poder impedir você e eu de andarmos em vitória, de andarmos em alegria, de andarmos firmados no Senhor, seguros, confiantes, fiéis, servindo com alegria. Tudo isso é para nos tirar, é para fazer com que quebremos esse princípio. Olha só, a Bíblia tem um texto que diz coisa muito interessante, que é maravilhoso, diz assim: filhos,
obedecer aos vossos pais no Senhor. Quando a Bíblia diz no Senhor, o sentido aqui é dentro do princípio da obediência de Deus. Deu para entender? Então, ok. Então, uma outra coisa. Esse poder dessa obediência, ele anula raciocínios presunçosos, que vem contra Deus, né? Que se levanta contra a palavra, se levanta contra o ensinamento de Deus, se levanta para desvirtuar o que está escrito na palavra, para misturar o que está na palavra, porque ninguém mistura. A palavra não se mistura com absolutamente nada, que ela é poder de Deus, ela é do Senhor, ela é a palavra do Senhor. Então não tem como misturar. Mas quantos raciocínios presunçosos se levantam tentando descredibilizar a palavra de Deus, tentando mudar aquilo que está escrito, tentando dizer que aquilo ali não tem valor. Isso tudo nada mais é do que raciocínios presunçosos que querem agir, que não querem obedecer, que não querem andar dentro desse princípio, e eles então procuram todo tipo de argumento, raciocinam de todas as formas para poder tentar macular a palavra de Deus e o princípio de Deus da obediência. Cuidado, meu irmão, não entre nisso não, porque nada mais é do que uma estratégia maligna para tirar você do foco. Uma outra coisa, destrói toda arrogância contra Deus. Ora, arrogância contra Deus já está dizendo, né? Isso não, primeiro que não vem do Senhor, e segundo que Deus abomina isso aí. Deus não suporta isso. Então, o que nós devemos entender é que quando nós estamos cumprindo o princípio da obediência, então temos a condição dada pelo Senhor de destruir toda a arrogância que vem contra Deus. Quantas vezes você já ouviu, né, meu irmão? Ah, mas isso aqui está assim, Deus disse isso, mas eu acho que não é bem assim. Isso é arrogância. Querendo dizer que Deus não está certo, querendo colocar a sua própria teoria, querendo dizer que ele está certo e Deus não, isso é um absurdo. Isso é o maior absurdo que a gente possa ouvir, a gente ouve isso diariamente. A gente ouve isso pela televisão, a gente ouve isso no rádio, a gente ouve isso na mídia escrita, a gente ouve isso das pessoas, de tantas e tantos e de tantos que estão aí, querendo, de todas as formas, destruir aquilo que é do Senhor e que não consegue. Nunca vão conseguir. Só vão se dar muito mal. Então, o princípio da obediência, sabe o que acontece? O princípio da obediência dá condição àquele que cumpre esse princípio de destruir toda a arrogância contra Deus. Você está municiado, você está preparado, aquele que cumpre esse princípio. Então guarde isso no seu coração. Outra coisa, uma outra pergunta: como o poder da obediência se manifesta? Como o poder desse princípio da obediência se manifesta? Dessa arma. Meu irmão, guarde isso. É arma. Você tem uma arma poderosíssima na sua mão, na sua vida, que é a obediência. Como esse poder da obediência se manifesta? Ele obriga toda inteligência a obedecer a Cristo. Isso aqui é extraordinário. O que o texto diz, não é? Obrigamos toda inteligência a obedecer a Cristo. Está escrito. Obriga toda a inteligência, por mais que seja o bambambam da história, por mais que diga que seja o mais sábio, tenha não sei quantos doutorados, não sei quantos pós-doutorados, seja quem for, o poder desse princípio da obediência obriga
toda a inteligência a obedecer a Cristo. Agora guarde bem um texto que está lá em Filipenses no capítulo 2. Olha só, que diz assim: a princípio a gente analisa como louvor, como respeito, como entender e admitir e declarar a glória, o poder, a onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus. Mas aqui, ali, nesse texto que eu vou dizer para você, está aqui o princípio da obediência, que diz assim: e Deus o exaltou soberanamente, e deu um nome que está acima de todo nome, para que diante do nome dele, de Jesus Cristo, se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui, por que o princípio da obediência está inserido nesse texto? É porque Jesus Cristo obedeceu. Jesus Cristo cumpriu o princípio da obediência. Ele obedeceu ao Pai em tudo. E então, ele cumpriu esse princípio. E ele então nos deu a condição de cumprirmos o princípio também. E então, todos vão também obedecer a Cristo por causa do cumprimento do princípio da obediência. E sabe uma outra coisa? Esse princípio, quando eu vivencio e você, cada dia vivenciando esse princípio da obediência, ele nos dá a condição de punir qualquer desobediência. Aí vem a desobediência que eu estou dizendo a você, que eu disse no início, de uma ordem de um pai, da ordem da mãe, tal, isso tem a condição de punir. Punir não no sentido de maltratar, punir, mas no sentido de mostrar e derrubar aquela desobediência pelo poder da obediência de Deus nas nossas vidas. Porque nós estamos respaldados pela palavra de Deus. Não há nada que possa se levantar contra ela. Então, cumprindo esse princípio, nós vemos toda a desobediência ser destruída, ser punida, e punida pelo Senhor. Punida porque Ele tem o poder, e Ele nos deu esse poder. De cumprindo, agora guarde bem isso, irmãos. Guarde bem. Agora, a última parte que eu quero falar para você, né, dentro desse princípio, é que a obediência leva a nossa obediência à perfeição. Pastor, parece redundante. Não. O princípio da obediência de Deus leva a nossa obediência a Deus à perfeição. É isso que a Bíblia está dizendo. Se vocês, desde que a obediência de vocês seja perfeita. E como é que a nossa obediência ao Senhor e à sua palavra pode ser perfeita? É cumprindo o princípio da obediência que vem de Deus. A obediência de Deus, amados, faz com que tudo isso que falamos aqui aconteça. E Deus seja honrado e glorificado através da nossa obediência. Quando nós cumprimos o princípio da obediência, então o Senhor é honrado, o Senhor é glorificado e é exaltado nas nossas vidas. Queridos, eu quero dar ênfase aqui, como estou dando, a termos o cuidado de não entrarmos pelo argumento maligno, né? Ele armando fortalezas contra nós, e nós entrarmos por isso, e irmos achando que os raciocínios presunçosos, eles têm algum valor. Essa altivez, essa arrogância, esse orgulho, essa prepotência das pessoas contra aquilo que é do Senhor. Querido, tudo aquilo que vai de encontro, o que está escrito na palavra de Deus, é raciocínio presunçoso, é arrogância,
é prepotência. O que vai de encontro à palavra de Deus. Não tem como ver outra maneira, não tem como entender de outra maneira a não ser isso. Porque tudo que vem, que é contrário à palavra do Senhor, então o que é isso? De onde vem isso? De Deus é que não vem. Porque ele não vai contradizer a própria palavra dele. Isso vem do maligno. E essas fortalezas muitas vezes iludem as pessoas. Esses raciocínios muitas vezes deixam as pessoas confusas. Então, o que não traz confusão é a palavra de Deus. Então, quando eu obedeço a palavra do Senhor, então aí está a grandeza da obediência. É porque eu obedeço ao princípio de Deus na minha vida. Então, isso honra, isso glorifica, isso exalta ao Senhor. E sabe qual é o resultado disso? O resultado é que nós vivemos bem. Nós vivemos com alegria, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar das aflições, mas nós sabemos que estamos obedecendo a Deus. E obedecendo ao Senhor, nós ficamos tranquilos. Sabe por quê? Porque o Senhor cuida das nossas vidas. O Senhor tem todo o domínio sobre todas as coisas. E Ele, então, com seu domínio maravilhoso, Ele nos conduz na sua graça, no seu poder, na sua misericórdia, porque Ele é o Senhor. O Senhor é o nosso pastor, diz a Bíblia. Nada nos faltará. Amados, cumpramos o princípio da obediência, que aí nós vamos ver a grandeza da obediência agindo, fluindo e alcançando outras pessoas através das nossas vidas. Amém? Então, queridos, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Vamos orar? Vamos orar nessa hora? E nós vamos orar sim, mas eu quero dizer que hoje nós temos um aniversariante. O aniversariante de hoje é o irmão Warley Lopes Diniz. O Warley é diácono na nossa igreja. Esse guerreiro do Senhor, que está ali firme, né? Que não abre mão, está ali na batalha, no trabalho, tudo, né? Um homem de Deus. E eu louvo a Deus pela vida do Warley. E ele está recebendo esse presente de Deus hoje, que é mais um ano de vida. Então nós vamos orar pelo Warley, depois nós vamos orar pelos enfermos, vamos orar por todos que estão enfermos, né? Senhor amado, nós queremos te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos deu de estarmos aqui nesta tarde, louvando o teu nome, exaltando, bendizendo e glorificando ao Senhor. E podermos, junto com os teus filhos que estão aqui presentes, podermos falar, dialogar, tratar da tua palavra. Senhor, que cumpramos cada dia, em nome de Jesus Cristo, o princípio da obediência. Porque nós sabemos que assim fazendo, nós temos a bênção de Deus, a graça do Senhor, e nós temos o poder do Senhor ao nosso favor. Senhor, agora eu quero te agradecer pela vida do Warley, que está hoje completando mais um ano de vida, recebendo esse presente de Deus, esse servo do Deus Altíssimo, guerreiro do Senhor, está aí na tua obra, trabalhando, batalhando na tua obra, Senhor. E que cada dia mais o Warley tenha saúde dada pelo Senhor, paz, tranquilidade, ó Deus, em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus, nós abençoamos o Warley com toda sorte de bênçãos vindas do Senhor. E declaramos a vitória na vida dele a cada dia, para a glória do Senhor. Senhor, nós queremos nesta hora te clamar por todos que estão enfermos. Ó Deus, que o Senhor sustente, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, que o Senhor cuide como somente o Senhor sabe fazer. Então que o Senhor derrame sobre eles a tua unção de cura,
e que eles recebam saúde dada pelo Senhor. Te clamamos pelo nosso país, o nosso Brasil. Coloque em ordem essa nação, Senhor, porque só o Senhor pode fazer isso. Te clamamos pela igreja, que seja uma igreja forte e volte para a essência do Evangelho, porque só assim nós podemos cumprir cada dia a Tua palavra. Senhor amado, te clamamos pelas famílias, que os valores da Tua palavra, os valores espirituais, sejam restaurados nas famílias, e que elas estudem a Tua palavra, ajam segundo o que está escrito na Tua palavra, que vivenciem, que obedeçam, que procedam, que andem cada dia nas suas vidas, fazendo tudo de acordo com o que na Tua palavra está escrito. Muito obrigado, Senhor. Nós abençoamos a cada servo Teu que está aqui nessa live e a todos que irão ver depois. No nome bendito de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados. Eu quero cumprimentar você que chegou depois aqui na live, que eu não pude te cumprimentar. Que o Senhor te abençoe abundantemente. Que a graça do Senhor seja derramada sobre sua vida cada dia mais. Amém, querido? Então, eu quero tratar com você. Estamos no período frio e nós estamos aí precisando de roupa de frio para dar para as pessoas que estão precisando. E são muitas. Então, como eu digo sempre, nós estamos na campanha do agasalho, né? Então, se você tem uma roupa aí que você pode doar, roupa boa que você não está mais usando, mas está boa e pode ser usada, então leve lá na QNE 19, lote 40, Igreja Batista da Restauração, e lá nós levaremos para quem está precisando. E se você quer doar algum valor para a Associação Beneficente Projeto Florescer, então fique à vontade e tem aí o Pix. Hoje a nossa irmã Yasmin não está conosco aqui, ela coloca sempre, mas nas outras lives você já tem, é só ir lá que tem o Pix, tem a conta bancária, tem tudo, então você pode... Ah, Yasmin colocou agora, que bênção, glória a Deus. Então tá aí, ó, Yasmin acabou de colocar, né, sempre com eficiência. Então, graças ao Senhor, né, e você pode fazer essa doação. Amém? Vamos dizer juntos? Continuamos cantando o hino da vitória. Que o Senhor vos abençoe abundantemente, com toda sorte de bênçãos vindas do Senhor, você e toda a sua família, para a glória de Deus. Amém e amém.